Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Peço a sua gentileza de você se inscrever no meu canal, curtir, deixar o seu like, comentar, isso é muito importante para mim. Tem alguns assuntos importantes sobre o Corinthians que eu gostaria de falar com vocês. A entrevista do Fabinho Soldado, né? A regularização do Antônio Oliveira para comandar o Corinthians no jogo de amanhã contra a Portuguesa e alguns reforços que estão por vir para o Corinthians, tá? Bom, vamos lá. Mas antes, não esquece de dar essa força para mim aqui, me ajuda aqui na plataforma, isso é muito importante para mim, beleza? O Fabinho Soldado deu uma entrevista agora há pouco e inclusive agora está acontecendo a entrevista do Antônio Oliveira lá no CT Joaquim Grava. O Fabinho deu a entrevista e eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de passar para vocês. Bom, ele é um cara, primeiro eu percebi assim, um cara de personalidade, um cara que fala, ele não é aquele político que traz as palavras todas gravadas na mente só para chegar e fazer aquele politicamente correto. É um cara que tem personalidade e fala aquilo que pensa e aquilo que ele acha que é o correto, né? Bom, eu anotei 3 pontos aqui que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, que eu percebi na entrevista dele. Ele disse que ele precisa conhecer o melhor o elenco do Corinthians, ele precisa se aproximar mais do elenco. E junto com isso ele disse também que ele precisa entender a característica de cada jogador, como o Corinthians se comporta, ele precisa se familiarizar mais com os jogadores do Corinthians, com o elenco corintiano, comissão técnica. Eu pergunto para você, por quê? Por que ele quer conhecer melhor o elenco do Corinthians? Tudo bem, ele querer conhecer, querer se familiarizar, mas para que ele quer conhecer melhor o elenco do Corinthians? Por que ele quer conhecer a característica de cada jogador que está ali no elenco do Corinthians? Isso aí compete, não a ele, diretor executivo, compete ao Antônio Oliveira, que é o técnico do Corinthians. O técnico do Corinthians vir na sua entrevista, que está acontecendo agora lá no CT, ele dizer que ele precisa conhecer as características do Fagner, do Cássio, do Félix Torres, Yuri Alberto, enfim, o elenco todo, ver a característica de cada um, como se comporta, aí se familiarizar mais, se aproximar mais dos jogadores, entender dentro de campo como é ser o Corinthians. Eu concordo, isso é a parte do treinador do Corinthians, né? Agora, o diretor executivo, ok, pode até se familiarizar, estar junto, estar perto, faz parte, porque hoje ele faz parte da direção do Corinthians. Tem o presidente e os diretores de futebol, o adjunto, que eu vou falar já com vocês, e tem o diretor executivo, todos eles ali trabalhando, faz parte da família Corinthians hoje, né? Mas eu gostaria muito que ele viesse aqui e dissesse que vai lutar muito para montar uma equipe competitiva, que vai lutar, que vai brigar para trazer jogadores. O Corinthians tem até março para poder fechar o elenco, e é isso que nós precisamos, Fabinho, que você busque fortalecer o elenco do Corinthians, para o Corinthians parar de ser essa piada que é hoje no mercado de futebol. O Corinthians está muito difícil hoje. Eu sou bem claro em dizer para vocês que com esse elenco do Corinthians é brigar de 10º até 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Não passa disso, com esse atual elenco. Vem agora o Coronado, que é muito bom jogador, vai somar, junto com o Rodrigo Garro, que já está começando, já estreou, já passou aquele nervosismo da estreia, vem coisas boas por aí. Agora, precisa reforçar o elenco. É nítido que o Corinthians precisa de um zagueiro, é nítido que o Corinthians precisa de atacantes, porque, vou ser bem sincero para vocês, Pedro Raul e Yuri Alberto, para mim, nenhum dos dois não cheira e nem fede. Com todo o respeito que eu tenho aos dois, para mim não cheira e não fede.
não é jogador para o Corinthians, na minha opinião. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas eu acho que não estou. Eu sempre erro, mas muito pouco, quando eu dou uma opinião sobre um jogador ou outro, tá? Então é isso que eu gostaria de estar passando para vocês, sobre essa entrevista do Fabinho Soldado, agora há pouco, lá no CT Joaquim Grava. Quero falar também que o Corinthians, no último segundo, conseguiu inscrever o Antônio Oliveira. Ele vai dirigir a equipe amanhã no banco de reservas contra a Portuguesa. Corinthians precisa vencer, mas precisa vencer muito bem vencido esse jogo para afastar a crise, o elenco ganhar moral, o técnico na sua estreia ganhar moral, o time começar a evoluir, porque é lógico, é muito difícil o Corinthians pensar em segunda divisão, mas é importante fazer o dever de casa, coisa que nós não fizemos ainda até agora. Só ganhamos uma partida do Guarani, está devendo muito o Corinthians. Então, amanhã é um jogo decisivo, por isso que eu escrevo aqui, é jogo de vida ou morte amanhã na Neoquímica Arena. Precisamos vencer. Infelizmente, não temos nada com os problemas da Portuguesa. Se tiver que afundar ainda mais a Portuguesa, vamos afundar a Portuguesa, porque nós estamos pensando no Corinthians. O Corinthians precisa vencer e muito bem vencido esse jogo. Primeiro treino nos gramados do CT foi ontem, do Antônio Oliveira. Espero que ele já sinta, sim, alguns jogadores que o Corinthians está vindo, que ele tem em mãos para montar o time de amanhã. Precisamos vencer o jogo, está na tua mão, Antônio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Corinthians. Igor Coronado, tudo certo. Daqui a pouco, acho que essa semana ele será apresentado, já está vindo para o Brasil, será apresentado como novo reforço do Corinthians, assim como o Mateuzinho. O Flamengo só vai liberar com garantias financeiras. Todo mundo está fazendo isso com o Corinthians. Descobriram que o Corinthians é um poço sem fundo, então estão todos com as barbas de molho com relação aos pagamentos do Corinthians. Ou paga ou dá uma garantia financeira de que eles vão receber. Isso está acontecendo com todos e não vai ser diferente com o Flamengo. Então, a hora que o Corinthians der essas garantias ao Flamengo, o Mateuzinho será apresentado. Está tudo certo, só falta isso. Isso são heranças que nós tivemos do Duílio e da chapa Renovação e Transparência. É isso que nós corintianos estamos colhendo hoje, né? Dúvidas, incertezas, inseguranças com os nossos concorrentes, porque ninguém quer vender jogador para o Corinthians sem garantia, porque pensam que não vão receber. Essa é a herança que o Augusto Melo recebeu da chapa Renovação e Transparência, do Duílio e companhia, tá certo? Cadê eles? Cadê? Onde estão esses caras? Onde estão? Né? É isso aí, rapaziada. Finalizo esse vídeo aqui agradecendo a todos vocês, a presença, o carinho, um ótimo carnaval a todos vocês. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Se inscrevam, compartilhem, comentem os meus vídeos. E é muito importante para mim aqui na plataforma. Para você não custa nada, é só clicar aqui e se inscrever no meu canal. Tá certo? Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até mais.